Regimento Interno do TRT do Pará. Paramos na seção 4, do reexame. Artigo 164-O. Após a decisão de uniformização, os autos sobrestados em virtude de súmulas IRR, repercussão geral de recursos extraordinários ou IRDR, serão devolvidos ao órgão prolator do acórdão/sentença recorrida para reapreciação da decisão. Alínea A. No caso de IRDR, aplicar-se-á o artigo 164-E deste regimento. Alínea B. No caso de IRR, independentemente da aferição dos pressupostos extrínsecos dos recursos, salvo a tempestividade, nos termos do parágrafo 1 do artigo 9 da IN 38, aplicar-se-á o parágrafo 11 do artigo 896-C da CLT. Alínea C. No caso de repercussão geral de recursos extraordinários, independentemente da aferição dos pressupostos extrínsecos dos recursos, salvo a tempestividade, nos termos do parágrafo 6 do artigo 1035 do NCPC, aplicar-se-á o artigo 1040 do NCPC. Artigo 164-P. O juiz que receber processo para reapreciação procederá às adequações cabíveis no prazo de 15 dias, inclusive em relação às questões conexas e acessórias, de modo a evitar contradições ou omissões, bem como apreciará as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se torne necessário em face da alteração procedida. Parágrafo 1. Observado o prazo concedido ao magistrado, a sentença será publicada. Parágrafo 2. O acórdão ou sentença deverá restringir-se ao tema objeto da adequação e às questões conexas e acessórias, ratificando os demais termos da decisão originária. Parágrafo 3. Para fundamentar a decisão de manutenção do entendimento, o órgão que proferiu o acórdão ou a sentença demonstrará fundamentadamente a existência de distinção por se tratar de caso particularizado por hipótese fática, distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução diversa. Parágrafo 4. Publicado o acórdão ou a sentença, a parte vencida poderá recorrer no prazo de 8 dias, decorrido o prazo recursal, havendo ou não novo recurso ordinário ou recurso de revista, os autos retornarão ao órgão competente para a apreciação da admissibilidade dos recursos/ações pendentes de análise. Artigo 164-Q. Todas as decisões do Tribunal Pleno serão comunicadas à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho para os registros cabíveis perante a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos daquela Corte, bem como ao Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1. Os autos da uniformização de jurisprudência julgados serão arquivados e catalogados por questão jurídica, havendo indexação e divulgação das súmulas e acórdãos proferidos em IRDR, bem como de seus precedentes. Parágrafo 2. O Tribunal providenciará a divulgação na rede mundial de computadores das súmulas e decisões de questões de direito objeto da IRDR já julgados, bem como de seus precedentes. Seção 5. Da revisão das súmulas e teses. Artigo 164-R. As súmulas poderão ser reformuladas mediante proposta de revisão aprovada pelo voto de pelo menos 2/3 dos membros efetivos do Tribunal Pleno, considerando os desembargadores impedidos e ou suspeitos, desconsiderando apenas os cargos vagos de desembargador. Parágrafo 1. A proposta de revisão de súmula ou tese será apreciada pelo Tribunal Pleno na primeira sessão ordinária que se seguir. Parágrafo 2. A revisão da tese jurídica firmada no IRDR ou no IAC far-se-á pelo Pleno de ofício, a requerimento de um de seus membros em petição fundamentada ou mediante requerimento do Ministério Público do Trabalho, aprovada pelo voto da maioria absoluta dos membros efetivos do Tribunal Pleno, considerando os desembargadores impedidos e ou suspeitos, desconsiderando apenas os cargos vagos de desembargador. Seção 6. Do Banco de Dados referente à uniformização e seus precedentes. Artigo 164-S. O Tribunal manterá banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidentes
aos incidentes de uniformização, de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência, comunicando-os imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Parágrafo 1. O referido banco de dados abrange os temas afetos aos incidentes de recursos de revista repetitivos, IRR, e decisões de repercussão geral dos recursos extraordinários, RE, nos casos em que o TST e o STF encaminhem para este regional ofícios determinando a suspensão dos feitos que tramitam neste regional e que detenham o mesmo tema discutido nos IRR e RE. Parágrafo 2. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão dos incidentes, o registro eletrônico das teses jurídicas /temas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Capítulo 6. Das audiências. Artigo 165. As audiências para instrução e julgamento dos feitos da competência originária do tribunal serão públicas e realizadas nos dias e horas designados pelo magistrado a quem couber a instrução do processo, presente o secretário. Artigo 166. Serão admitidos àquelas audiências os advogados, partes, testemunhas e quaisquer outras pessoas judicialmente chamadas. Artigo 167. O secretário mencionará na ata os nomes das partes e advogados presentes, as citações, intimações, requerimentos verbais e todos os demais atos e ocorrências. Artigo 168. Os serventuários, partes e outras pessoas que não os advogados, quando falarem ou precederem a alguma leitura, estarão de pé, salvo permitindo o presidente que se conservem sentados. Artigo 169. O presidente manterá a ordem na audiência de acordo com as leis em vigor, podendo mandar retirar os assistentes que a perturbarem. De novo, artigo 169. O presidente manterá a ordem na audiência de acordo com as leis em vigor, podendo mandar retirar os assistentes que a perturbarem, impor penas disciplinares aos serventuários, multas às partes que faltarem ao devido respeito e autuar os desobedientes. Artigo 170. A abertura e o encerramento da audiência serão anunciados pelo magistrado que a presidir. Capítulo 7. Dos acórdãos. Artigo 171. O acórdão será assinado por seu prolator e, na ausência deste, pelo presidente do órgão julgador. Parágrafo 1. Quando o presidente do tribunal não estiver em exercício, os acórdãos do pleno e da sessão especializada serão assinados pelo vice-presidente e, na falta ou impedimento deste, pelo corregedor regional ou pelo desembargador do trabalho mais antigo que tenha participado da sessão de julgamento. Parágrafo 2. Quando o presidente da turma não estiver em exercício, os acórdãos serão assinados pelo desembargador do trabalho mais antigo na turma que tenha participado da sessão de julgamento. Artigo 172. Assinados, os acórdãos dos processos físicos serão publicados em sessão e suas conclusões e emendas remetidas eletronicamente pelo gabinete do desembargador relator ou prolator à respectiva secretaria para publicação no órgão oficial no prazo de 48 horas da sessão de julgamento. Parágrafo único. Deverá constar da publicação, além da ementa e conclusão do acórdão, a espécie do recurso, o número do processo, assim como os nomes do desembargador relator do feito, das partes e de seus procuradores. Artigo 173. Os acórdãos terão ementa contendo verbetação e dispositivo que resumidamente indiquem a tese jurídica que prevaleceu no julgamento. Artigo 174. O acórdão poderá conter, a requerimento do desembargador vencido ou convergente, justificação de voto. Artigo 175. Não se achando em exercício ou estando de qualquer modo impedido, o desembargador que deveria assinar o acórdão será designado substituto, o primeiro desembargador cujo voto tenha sido coincidente com o do substituído. Artigo 176. A publicação dos acórdãos pertinentes a processos de competência do Pleno, da sessão especializada ou das turmas incumbe às respectivas secretarias, sendo-lhes vedado efetuar correções ou modificações de qualquer espécie. Parágrafo único. A republicação somente será feita quando autorizada por despacho do presidente do órgão julgador, salvo na hipótese de erro evidenciável na publicação ou para correção de erro material,
nos termos dos artigos 833 e 897-A, parágrafo 1 da Constituição das Leis do Trabalho. Artigo 177. O representante do Ministério Público do Trabalho consignará seu ciente nos acórdãos prolatados nos processos em que o órgão do Ministério Público do Trabalho seja parte ou tenha oficiado nos autos, mediante parecer circunstanciado. Parágrafo único. Se por qualquer motivo não vier a ser exarado o ciente a que se refere o caput deste artigo, a decisão será publicada apenas com o registro do nome do procurador que funcionou na sessão de julgamento. Artigo 178. O prazo para a interposição de recurso começará a fluir da data da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial. Título 3. Do processo no tribunal. Capítulo 1. Da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 180. Por ocasião do julgamento de qualquer feito no tribunal pleno, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público poderá ser arguida pelo relator, por qualquer dos desembargadores, pelo Ministério Público do Trabalho ou pelas partes até o início da votação. Parágrafo 1. Ouvido o Ministério Público, será a questão prejudicial de inconstitucionalidade submetida a julgamento e, em seguida, decidir-se-á sobre o caso concreto que a motivou, tendo-se em consideração o que, sobre a prejudicial, houver sido resolvido. Parágrafo 2. Será relator da matéria o desembargador que solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação da norma jurídica. Artigo 181. Só pelo voto da maioria absoluta de seus membros efetivos, inclusive o presidente, poderá o Tribunal Pleno declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Artigo 182. Se não for alcançada a maioria absoluta necessária à declaração de inconstitucionalidade, estando ausentes magistrados em números que possam influir no resultado do julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos magistrados ausentes em férias ou licença ou o provimento de vaga, se houver obtidos os votos dos presentes. Artigo 183. Se por ocasião do julgamento de qualquer feito perante a sessão especializada ou turmas, verificar-se que é imprescindível decidir-se sobre inconstitucionalidade de lei ou de disposição nela contida, ou de ato do poder público, o julgamento será suspenso e o processo remetido ao Tribunal Pleno. Artigo 184. Julgada pelo Tribunal Pleno, a questão prejudicial será o processo devolvido à turma ou à sessão especializada para a apreciação do mérito, de acordo com o que houver sido decidido quanto àquela. Capítulo 2. Do impedimento, suspeição e incompetência. Artigo 185. Nos casos do artigo 801 da Consolidação das Leis do Trabalho, o magistrado deverá declarar a sua suspeição e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Artigo 186. O magistrado será impedido de funcionar no processo, inciso 1, de que for parte, substituído, assistente, opoente, litisconsorte ou interveniente. Inciso 2, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 3. Que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo nele proferido sentença ou decisão. Inciso 4. Quando nele estiver postulando como advogado da parte, o cônjuge ou parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. Inciso 5. Quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. Inciso 6. Quando for integrante de órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Parágrafo único. No caso do inciso 4, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa. É vedado, porém, ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do magistrado. Artigo 187. Poderá ainda o magistrado dar-se por suspeito se afirmar a existência de motivos de ordem íntima que, em consciência, o inibam de julgar. Artigo 188. O desembargador relator impedido ou suspeito deverá declará-lo por despacho nos autos, caso em que o processo será redistribuído mediante compensação de feito da mesma classe.
Parágrafo 1. Os demais desembargadores declararão seu impedimento verbalmente, registrando-se em ata. Parágrafo 2. Ao desembargador relator que, em virtude de afastamento por férias ou outras ausências legais, declarar por despacho nos autos a sua impossibilidade de julgar os processos que lhe forem distribuídos, aplica-se a compensação constante do caput deste artigo por ocasião de seu retorno. Artigo 189. A suspeição ou o impedimento deverão ser deduzidos em petição assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais e dirigidos ao relator indicando os fatos que os motivaram e acompanhados de prova documental e rol de testemunhas, se houver, devendo ser oposta até a inclusão do processo em pauta. Parágrafo único. Poderá ainda ser oposta à exceção, depois do prazo estabelecido neste artigo, se a parte invocar justificadamente motivo superveniente. Artigo 190. Se o desembargador recusado por suspeito ou impedido for o relator e se reconheceu a suspeição ou impedimento, mandará juntar a petição com documentos que a instruam e, por despacho nos autos, ordenará sua remessa à presidência que providenciará a redistribuição na forma deste regimento. Parágrafo único. Não aceitando a suspeição, o desembargador continuará vinculado à causa, mas será suspenso o processo até a solução do incidente. Artigo 191. Autuada e conclusa a petição e, se reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o relator mandará ouvir o desembargador recusado no prazo de 5 dias e, com a resposta deste ou sem ela, ordenará o processo, recolhendo as provas requeridas. Parágrafo único. Quando o arguido for o relator do feito, será designado novo relator para o incidente. Artigo 192. Preenchidas as formalidades do artigo anterior, o desembargador relator levará o incidente à mesa na primeira sessão, quando se procederá ao julgamento sem a presença do desembargador recusado. Artigo 193. Reconhecida a procedência da suspeição ou do impedimento do relator, haver-se-á por nulo o que tiver sido processado perante o desembargador recusado, sendo o processo submetido a novo sorteio, observado o disposto neste regimento. Artigo 194. Apresentada formalmente a exceção de incompetência, o presidente mandará abrir vista dos autos ao exceto ou seu advogado legalmente constituído por 24 horas improrrogáveis, realizando-se o julgamento após designação do relator. Parágrafo único. Procedente à exceção, será o processo remetido ao juízo competente, salvo a hipótese de incompetência material. Artigo 195. A arguição será sempre individual, não ficando os demais desembargadores impedidos de apreciá-la, ainda que também recusados. Artigo 196. Nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspeição do feito, as exceções de incompetência, suspeição e impedimento.